Fala galera, Tom Fávero na área e hoje no nosso vídeo de análise técnica nós vamos comentar sobre Taproot. Pessoal, ontem o nosso amigo Marco Antônio, ele fez essa pergunta na nossa live, o que eu achava e o que eu poderia explicar e falar um pouquinho aí sobre Taproot, que aconteceu no dia 12 de junho. E depois eu passando as perguntas ali da live, que eu acabei vendo que ele tinha solicitado, né? Pô, Tom, o que você acha aí da Taproot? Será que vai influenciar no valor do Bitcoin? E essa pergunta ela acabou passando desapercebida, pessoal. Peço desculpas aí ao nosso amigo Marco Antônio. E vamos lá, eu vou trazer duas notícias sobre a Taproot. Isso é muito importante, pessoal, porque tem alguns pontos em relação a essa parte da Taproot que vem de aprendizado aí principalmente para quem está entrando agora no mundo de criptomoedas. Então, Marco, peço desculpas, tá? É corrido a nossa live, às vezes o pessoal manda as informações de análise de algumas criptomoedas e essa informação em si acabou passando. Então, perdão aí, nós vamos falar sobre Taproot hoje no nosso vídeo de análise técnica e vamos também dar uma olhada aí e ver o que aconteceu com o Bitcoin no fechamento aí do candle semanal. Mas antes, pessoal, se vocês ainda não forem inscritos no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, ajude a evoluir aí o nosso canal. Então bora lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos falar aqui sobre Taproot, a atualização mais importante do Bitcoin, recebe sinal verde. E agora, pessoal? Então, ó, a ativação da Taproot, ela foi definida e vai acontecer em novembro de 2021 agora. Vamos explicar um pouquinho o que é um hard fork e o que é um soft fork. Então, geralmente, a gente já cansou de ver aí os famosos hard forks, né, no mercado, onde são as criações de novas criptomoedas. Então, se a gente pegar o Bitcoin, a gente tem o Bitcoin Cash, o Bitcoin SV, Bitcoin não sei o que. A gente tem diversas criptomoedas que foram feitas o hard fork, ou seja, essas novas criptomoedas, elas passam a utilizar novas tecnologias e tecnologias que não foram criadas e definidas por Satoshi Nakamoto quando ele criou as regras de criação do Bitcoin. O soft fork são atualizações que acontecem dentro das regras criadas por Satoshi Nakamoto, tá? Então é por isso que é muito importante quando a gente fala de um soft fork, que são novas tecnologias dentro do software do Bitcoin, onde não tem esse desmembramento, né, esse hard fork, para poder criar novas criptomoedas ou uma nova criptomoeda. Detalhe importante, pessoal, quando eu estava vasculhando aí, tentando trazer um bom conteúdo aqui para vocês, que em 2016 nós tivemos o Halving. E em 2017 nós tivemos um soft fork. O que isso tem a ver? Tem a ver, pessoal, que em 2020 nós também tivemos um halving. E agora em 2021 nós também vamos ter um soft fork. Olha que interessante como a história e a evolução do Bitcoin e das criptomoedas, elas começam a ter alguns segmentos. Então, dia 12/6 de 2021 foi aprovada essa ativação aqui do Taproot, onde os grandes mineradores, né, as grandes empresas, elas chegam num consenso e falam, não, isso aqui a gente vai aderir para poder melhorar as taxas, as transações do Bitcoin. E isso é muito importante, ó. Eu vou deixar na descrição desse vídeo esses dois links. Esse primeiro link aqui da Livecoins e o segundo link ali da Cointelegraph, falando sobre a Taproot.
Então, aqui, pessoal, ó, a atualização mais importante da história do Bitcoin está pronta para ser implementada. Mais de 90% de todos os blocos minerados no atual período sinalizaram suporte à atualização. Ou seja, eles chegaram num consenso e falaram, não, a gente vai aplicar essa atualização como melhoria aí na rede do Bitcoin. Então eu vou deixar esses links, tem muita informação bacana aqui, pessoal. Muita coisa legal para poder ficar por dentro sobre assinaturas, sobre a parte de matemática linear. Tem muita coisa bacana aqui acontecendo, tá? E também fala sobre os blocos, ó, quando pelo menos 1.815 blocos de 2016 confirmaram, ó, a prontidão no minerador, os nós totalmente atualizados pela rede consideram a sinalização um sucesso, ó, e ativam o soft fork. Então tem bastante coisa aqui bacana. Vou deixar esses dois links. O primeiro link aqui é da Livecoins e o segundo link é da Cointelegraph, que também explica muito detalhado, ó, a Antpool aqui e a F2 Pool aqui, ó, os dois maiores pools de mineração do Bitcoin por participação na taxa de hash, ó, também estiveram entre um dos primeiros apoiadores da ativação do Taproot na arena de mineração para o Bitcoin. Ó. É a primeira mudança de consenso desde a SegWit, ativado em agosto de 2017, que é aquele ponto que eu comentei com vocês logo no início do nosso vídeo. Ele estende os recursos de script do Bitcoin de maneiras que tornam certas coisas mais baratas. Então isso vem para melhorar a rede do Bitcoin e melhorar também a nossa vida, né? Então isso é muito legal, pessoal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo essas informações para vocês entenderem um pouco mais, tá? Releiam, porque isso é muito bacana para quem está entrando e para quem também já está no mundo de criptomoedas. E agora, voltando aqui para o Bitcoin, olha que interessante, pessoal. Então, Marco, obrigado aí pelo tema, por trazer aí essa informação para a gente poder deixar a nossa comunidade aí por dentro do que está acontecendo. Desculpe por não ter comentado ontem na nossa live, foi corrido aí a nossa live de análise, mas muito obrigado aí pelo tema, tá, Marco? Um abraço aí, obrigado. Voltando aqui para o gráfico, pessoal. Gráfico do Bitcoin no par dólar, Bitstamp, ó, gráfico diário. Olha onde o Bitcoin, os preços vieram, na média 200 do Bitcoin. Isso mesmo, pessoal, na média 200, que fazia um bom tempo, ó, desde o dia 21 de maio, praticamente que ele não batia, ele se aproximava e não batia na média de 200 períodos. Essa média amarela aqui é a nossa média de 50 períodos, que nós já comentamos também que nós podemos sim ter o Death Cross, ou cruzamento da morte. Mas o que nós estamos agora com a expectativa, visto que no curto prazo nós conseguimos romper essa linha de tendência de baixa, né? Tentando aqui romper também a média de 200 períodos, que não vai ser fácil romper essa região dos 41 mil, 42 mil, 43 mil dólares, pessoal, é muito, muito importante que nós tenhamos, né, na mente, na nossa cabeça, que vai ser complicado aqui a briga na região dos 42, 43 mil dólares para poder romper essa região. Se romper a parte superior do nosso caixote, do nosso retângulo, primeiro alvo ali na região dos 44, 45 mil dólares e depois lá na região dos 47, 48 mil dólares. Média 9 do diário está apontada para cima. Seria muito bacana o Bitcoin fechar com os preços mais próximo possível aqui da média de 200. Lembrando que ontem nós
Também comentamos sobre um ombro, cabeça, ombro invertido aqui no gráfico de 4 horas. Vamos dar uma olhada também no volume. O volume vem melhorando, pessoal. Pelo gráfico diário, ó, a média está aqui mais ou menos e os volumes começaram a voltar, né? Porque nós ficamos 2 semanas praticamente sem volume. Tanto que se nós olharmos aqui no CoinMarketCap, deixa eu atualizar aqui o CoinMarketCap para a gente dar uma olhada. Então o que nós temos aqui? Saiu uma grana bem pesada, ó. Capital de mercado 1 trilhão 209 bilhões. Antes nós estávamos com mais ou menos aí 1 trilhão e meio de capital de mercado. E olha o volume como vem caindo, 45 bi. Ontem na nossa live nós comentamos que mais ou menos nós estávamos por volta ali de 90 bi, quase 100 bilhões. Porém nós estávamos acostumados com o volume acima dos 200 bilhões de dólares. E olha a dominância do Bitcoin, 62%, dominância do Ethereum 24,6%. Subiu, capital de mercado do Bitcoin saiu, ou seja, muitas pessoas saíram das altcoins e começaram a migrar novamente para o Bitcoin. Então a dominância do Bitcoin vem dando uma melhorada. E a dominância da Ethereum também vem subindo. Olha a diferença de uma para outra. Capital de mercado do Bitcoin, 750 bilhões de dólares. Capital de mercado da Ethereum, 297 bilhões, quase 300 bilhões, ou seja, é o dobro. E neste exato momento, ó, 40.182 dólares. Uma alta nos últimos 7 dias de 17,5% para o Bitcoin. Voltando aqui para o gráfico, pessoal, é muito importante. O volume do Bitcoin está voltando e o volume das criptomoedas, das altcoins, elas devem estar caindo. Porque muitas pessoas estão saindo, elas começam a migrar das altcoins para o Bitcoin. Então, voltando aqui, pessoal, nossa média de 9 períodos apontada para cima. O RSI está na sobrecompra, mas se nós conseguirmos romper essa região aqui do caixote, do retângulo, Bitcoin pode sim voltar a buscar alvos em topos anteriores. Olhando o gráfico de 4 horas, pessoal, olha onde ele também brigou e vamos ver se agora ele consegue romper aí os 41 mil e buscar ali os 42, 43 mil dólares. Média de 200 períodos também pelo gráfico de 4 horas aqui. O que nós tínhamos visto ontem, né, no gráfico de 4 horas, foi basicamente esse ombro, cabeça e esse outro ombro aqui que foi ativado. Ombro, cabeça, ombro invertido. Meio tortinho, né? Meio cerveró aqui, tá torto. Na inclinação da nossa linha de tendência de baixa, que também foi rompida. Já deixa aqui um topo mais alto que os topos anteriores. Então, nós temos aqui, ó, topo mais alto que este topo e que este topo aqui anterior. Ah, mas não é mais alto que esse topo aqui. Ainda não, pessoal. Vamos por partes, né? Então aqui a gente tem fundo e aqui a gente tem fundos mais baixos que se tornam agora fundos ascendentes, topos ascendentes. Vamos ver se esse ombro, cabeça, ombro invertido aqui, esse cara volta lá para cima, tá? Precisa romper aqui a região dos 42, 43 mil dólares para buscar alvos em 44.800, 45 mil dólares e depois aqui nos 48.100 dólares, que seria essa região aqui de fundos anteriores, região importante de resistência agora, pessoal. Faltam ainda 2 horas e 21 minutos para poder fechar o gráfico diário, gráfico de 4 horas.
Bitcoin, pelo gráfico de 4 horas aqui, está dando também sobrecompra. O volume comprador foi bom no dia de hoje. Vamos ver se todas essas notícias elas começam a entrar no mercado como uma boa influência para poder buscar aí topos anteriores, né? E buscar alvos nessas regiões para poder romper o topo ali dos 64,5, 65 mil dólares, dependendo da corretora. Então, muito importante, pessoal, que o Bitcoin se mantenha acima no curto prazo dessa média aqui de 200 períodos pelo gráfico de 4 horas para poder buscar alvos aqui em cima. Média de 9 e a de 21 começa a ficar apontada para cima. O que a gente não pode, pessoal, é encontrar dificuldades, ó, para romper essa região aqui, ó, região de resistência. Então, se a gente deixar isso aqui como região de resistência, a gente começa a ver que cada vez mais os topos estão ficando mais baixos nos gráficos maiores, né? Porque se nós observarmos aqui um gráfico semanal, né? Vamos aumentar aqui o gráfico semanal. Nós tínhamos até comentado que ontem na nossa live de análise técnica e fechamento aí do semanal, segurou na média de 50 períodos, deixou um TSI aqui, que é um trade da sombra inferior. Eu não considero isso aqui como um martelo, porque geralmente o martelo tem... o corpo do martelo tem 3 vezes a amplitude da sombra. Esse aqui tá 2 vezes apenas. Então, vamos ver se esse cara consegue ganhar essas regiões aqui e voltar para regiões de topos anteriores. Tá bonito, porém, estamos buscando ainda o topo desse caixote, né? Pelos gráficos diário, gráfico semanal, gráfico intradiário. Então a gente precisa ter cuidado, tá? Ter cuidado, porque se não romper essa região aqui, nada feito, volta e a gente volta para essa lateralização ou consolidação do mercado. As outras criptomoedas, pessoal, se a gente observar aqui, ó, Ethereum não rompeu essa linha de tendência aqui de baixa, ó, do topo, e a média de 200 da Ethereum tá aqui na região dos 2.650, 2.670, mais ou menos. Nós nos encontramos praticamente no meio do retângulo, no meio do caixote. Então o Ethereum só vai voltar a buscar topos anteriores, né, e topos históricos, se conseguir romper aqui os 3 mil dólares. Olha como a média de 200 períodos ela está trabalhando como resistência agora, junto com essa linha de tendência de baixa aqui. Bitcoin Cash, a mesma coisa. Detalhe importante que não perdeu essa LTA aqui, até violou. Só que agora esse triângulo, né? Ele bate na parte inferior do triângulo, volta para a parte inferior, até que ele vai chegar a um certo momento que ele vai explodir para um dos lados. Também retângulo, também caixote, também lateralização ou consolidação. BNB também dentro de um retângulo. Importante aqui, pessoal, BNB parou nessa região de LTB, não conseguiu romper. Se romper aqui, abre alvos nos topos aqui do caixote, ó. 420 dólares, 415 e depois 440, 450 dólares para a BNB. Média de 200 se encontra ali na região dos 400 dólares. Muita atenção também com essa região. Litecoin, a mesma coisa. Caixote, consolidação, lateralização, média de 200 caindo, média de 9, de 21 estão emboladas. Cardano também precisa romper essa região aqui de $1,90 para poder buscar topos anteriores
média de 200 servindo como resistência junto com essa linha de tendência de baixa. Também estamos formando aqui um triângulo simétrico. Vai chegar um certo momento que vai explodir para algum, ou para cima ou para lá, ou para baixo, né? Um dos lados vai explodir esse triângulo aqui. Ripple, a mesma coisa, ó. Média de 200 caindo, lateralização, caixote, consolidação. A gente precisa ter um pouco aí de calma com algumas criptomoedas. Chiles, a mesma coisa, ó, média de 200 servindo como resistência. A galera ficou até animada com Chiles esses dias. Pô, perdi o pump de Chiles, mas olha onde ela parou. No topo do caixote, no topo da consolidação, no topo do retângulo, pessoal. Até conseguiu romper a 200, mas voltou para baixo da 200. Teve volume no gráfico de 4 horas, no gráfico diário, mas não deu segmento, ó, não rompeu essas regiões aqui de fundos anteriores que agora trabalham como resistência. Então tem que tomar cuidado para não comprar topo, principalmente topo de caixote, de retângulo. Doge, pronta para explodir para algum dos lados, ó. Triângulo simétrico também, média de 200 períodos em cima da LTB. Tem que ficar atento, porque se perder essa região, volta aqui embaixo. Agora, se ganhar a média de 200 e romper aqui os 45, 50 cents de dólar, volta aqui para cima para poder testar novamente os topos anteriores, topos históricos para Doge. IOTA, caixote também, IOTA, 200 caindo, ó, topo de caixote. Imagina a galera que comprou aqui em cima da 200 do gráfico de 4 horas, um gráfico curto. Pelo diário, vamos pegar aqui pelo diário, se tem alguma média ali pelo diário. Temos a 21, ó, a 50, desculpa, 50. Essa amarela aqui é a nossa média de 50 períodos. Então, se aproximou da média de 50, topo do caixote pelo diário, voltou para dentro do caixote. Olha que coisa. BTT perdeu a parte de baixo dessa cunha. Se perder essa região aqui, ó, de 0.003, que nós comentamos ontem na nossa live de análise técnica, BTT abre alvos primeiro aqui nesses fundos anteriores, 0.002 e depois derretimento glacial. Waves, caixote, não saiu ainda do caixote. Vamos esticar o caixote. Média de 50 caindo, no topo do caixote agora. Waves precisa romper 20 dólares para poder buscar os topos anteriores aqui, ó. Até rompeu essa linha de tendência de baixa, mas rompeu lateral, pessoal. Rompeu lateralmente. Deixa eu puxar aqui a tela para mim. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo de análise e também de notícias, né, que nós acabamos trazendo aí sobre o Taproot. Então, mais uma vez, muito obrigado por todos os inscritos aí no nosso canal. Lembrando que nós estamos com a nossa promoção, quando nós completarmos 1000 inscritos, nós vamos sortear 250 USDTs. Serão 5 ganhadores e cada ganhador vai levar na carteira 50 USDTs. Então, se você quer participar, vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link do vídeo promocional. É só curtir o nosso vídeo, comentar nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Tamo junto, um abraço, bom descanso a todos, pessoal. Até amanhã no nosso vídeo de análise técnica e também de notícias do Bitcoin. Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Fui!